Senhor Jesus, eu sou a pastora Gabriela e eu vim deixar uma mensagem de Deus para a sua vida, que se encontra em 2 Reis, no seu capítulo 7, o verso 2, que diz assim: Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Louvado seja Deus. Essa palavra vai nos falar sobre o profeta Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ousado, de autoridade, sucessor de Elias. Diz a palavra do Senhor Jesus que por Eliseu, guiado pelo próprio Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, adivinhar o que o rei da Síria planejava secretamente em seu quarto, em seu palácio, contra o rei de Israel, toda a emboscada que o rei da Síria fazia contra o rei de Israel, Eliseu já sabia e assim avisava ao rei de Israel para se guardar, para se proteger, para não passar por tal lugar, para que assim a sua vida fosse poupada. Ao rei da Síria saber isso, ele tenta contra a vida do homem de Deus, mandando seu exército. Porém, o homem de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus, ao fazer uma oração, consegue cegar todo aquele exército, para que eles não fizessem mal. Vamos falar aqui que seria um exército muito grande do rei da Síria, mas quem é maior? Quem é mais poderoso? Será um exército do homem? Será as tropas do inimigo? Ou será o nosso Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos? Eliseu, ele bem sabia quem ele servia e ele orou e orou certo ao Deus Todo-Poderoso que cegou aqueles homens e não puderam tocar no servo do Senhor. É assim comigo e com você, quando nós sabemos em quem servimos, quando nós sabemos que o nosso Deus é maior que qualquer potestade, qualquer inimigo, qualquer principado, qualquer exército do mal, quando nós oramos certo ao Deus Todo-Poderoso, ele deixa o inimigo cego, o inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar, porque maior é o que está com você, maior é o que está com a igreja de Cristo do que os dardos, do que os laços, do que o adversário de nossas almas. Assim o inimigo não consegue tocar em Eliseu. E o rei da Síria, ele fica muito, mas muito bravo. Assim ele arma uma nova emboscada. O que ele faz? Ele cerca Samaria, onde o homem de Deus estava, onde Eliseu se encontrava. O rei da Síria pensa, eles não vão poder sair. Se eles saírem, nós matamos. Então eles vão ficar, uma hora eles vão sair. Aí nós conseguimos acabar tanto com Eliseu quanto com o rei, contra com esse povo. Era isso que o rei da Síria pensava, em destruir aquele povo, em destruir o servo de Deus. Então ele arma, ele ajunta o seu exército e ele cerca Samaria. E vai dizer a palavra de Deus que houve grande fome em Samaria, porque ninguém podia sair da cidade. E houve uma grande fome naquele lugar. Uma fome era gigantesca. E agora até o rei, ele se revolta contra Eliseu. E ele diz que quer a cabeça de Eliseu. Ele quer acabar também com Eliseu. E o homem de Deus, sendo tão instruído, andando em espírito, ele já sabe de tudo isso. Porque o próprio Senhor revela a Eliseu. E antes que alguém pudesse fazer mal a Eliseu, o Senhor já estava alertando, o Senhor já estava avisando. E é assim comigo e com você, igreja. Antes de qualquer investida do inimigo contra as nossas vidas, o Senhor, ele nos alerta. O Senhor, ele fala através da sua palavra, ele usa os seus profetas para falar comigo e com você. E aí, com um diálogo de Eliseu, ele diz que vai haver provisão. Vai haver provisão, né? Aqui nós lemos que Eliseu diz assim: Então disse Eliseu, no seu capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quaja este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria.
Porém, um capitão, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele diz: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eliseu está dizendo que tem provisão, Eliseu está dizendo que a situação vai mudar, mas tem um homem que ele desacredita, tem um homem que ele está olhando a situação com um olhar carnal e está duvidando do poder de Deus. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus, igreja? Haveria alguma coisa impossível que o meu Deus, que o seu Deus, que o Senhor Jesus não pudesse transformar ou mudar? E aí Eliseu diz, você vai ver, porém, só vai ver, não vai participar. Dali você não vai comer. A provisão não vai ser para você. Vai dizer a palavra do Senhor que tinham 4 leprosos, que eles estavam à porta de Samaria. Como nós sabemos, os leprosos eles ficavam isolados da sociedade, né? E aqueles 4 leprosos, eles dizem, bom, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Bom, se a gente tentar entrar na cidade, nós também podemos morrer. Se nós formos no arraial do inimigo, eles podem nos matar. Tudo que a gente for fazer, há um risco de morte, porque somos leprosos. Porém, vamos tentar? Porém, vamos fazer alguma coisa? Ou será que a gente vai ficar aqui de braços cruzados, parados? Aqueles leprosos, eles tomam uma atitude, eles dizem, eu posso ir até ali, eu posso chegar lá no arraial do inimigo, eu posso chegar lá no arraial dos sírios e eles podem me matar, mas eu tentei, eu lutei, eu não vou morrer acomodado aqui. Eu quero dizer para você, não fique acomodado, não fique parado, tente. O inimigo pode até estar tentando, estar armando contra você, o inimigo pode estar dizendo que não, mas tente. Se levanta, toma uma posição, toma uma atitude. Diz a palavra de Deus que estes homens leprosos, quando eles vão de proximidade contra o acampamento dos sírios, olha que coisa linda o que acontece. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. E aí eles fugiram. Eu tô falando para você que 4 leprosos, eles decidem tomar uma decisão de não morrer do jeito que eles estavam. Eles decidem fazer alguma coisa. Eles decidem se levantar e tentar fazer alguma coisa. Eles tomam uma decisão certa, eles saem da zona de conforto, eles saem do comodismo. Eles dizem, aqui nós vamos morrer, se nós formos ali nós também podemos morrer, mas vamos tentar, vamos fazer alguma coisa. Eu tô falando pra você, igreja, quando você se levanta, quando você toma uma atitude, quando você sai da sua zona de conforto, quando você busca o Senhor intensamente, quando você sabe a quem você serve, o inimigo não resiste, foge. O inimigo não resiste, sai. A palavra do Senhor diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que fugir. Quando aqueles leprosos, eles vão ao encontro do acampamento dos sírios, eles escutam como se fosse um exército, como se tivessem carros, cavalos. Porque na verdade era o exército do Senhor Todo-Poderoso na vida daqueles homens. O Senhor já tinha dito que haveria provisão. Aqueles homens tomam uma atitude, aqueles homens vão de encontro ao seu milagre. Aqueles homens falam, eu não vou morrer aqui, eu vou tentar. Igreja, nós precisamos nos colocar de pé para batalhar. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, não é só ficar acomodado. Não é dizer, aqui eu já morri, aqui eu desisti. Se levanta. Ora ao Senhor. Busque ao Senhor que pode mudar tudo. Quando você se levanta, quando você toma uma posição certa na sua vida, o inimigo, ele não vê mais você sozinha. Porque você não está sozinho, você não está sozinha. Tem um exército gigantesco com você. E eu volto a te dizer, mais são que estão contigo do que qualquer exército adversário. O exército da Síria teve que fugir.
E ali eles deixam tudo para trás. E quando aqueles leprosos vêm, eles falam assim, ó, no seu verso 9. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este é o dia de boas novas e nos calarmos. Boas novas. Eles falam, nós não fazemos bem ficar com tudo isso pra gente. Vamos anunciar. Vamos lá em Samaria, vamos falar para eles o que tem aqui. Eu tô dizendo que Deus tem uma provisão tão grande que não vai ficar só para você, igreja. Eu tô dizendo que Deus tem uma provisão, tem um milagre tão gigantesco que você vai sair anunciando e o seu vizinho e o seu parente e o restante da igreja vai participar junto. Quando você se levanta. Assim eles avisam lá em Samaria sobre a provisão. O rei dá ordem para que eles vá lá observar e ver se era verdade. Vendo que é verdade, eles começam a tomar todos os despojos, eles começam a levar tudo. Porém, aquele capitão que duvidou, aquele que não acreditou no poder de Deus, aquele que não acreditou na palavra do profeta, ele viu com seus olhos, mas ele não comeu, porque ele foi atropelado na porta de Samaria. Olha só. Do 16 em diante, verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão, aquele, sabe, que duvidou de tudo. E o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Infelizmente, quem duvida, igreja, ele não faz nada, ele só sabe murmurar, ele fica parado. Mas quem acredita no poder de Deus, ele se levanta. Ele se levanta com a autoridade, com a ousadia de Deus. Ele vai à luta, ele vai à peleja e ele vê a provisão de Deus chegar. Eu tô falando para você que se hoje você se levantar como uma mulher, como um homem cheio do Espírito Santo, sabendo ao Deus que serve, sabendo que mais é o Senhor Jesus que tá na sua vida do que qualquer exército inimigo, do que qualquer potestade, do que qualquer jugo que o adversário possa lançar sobre você, você vai ver o milagre acontecer. Não seja como aquele capitão que duvidou. Não seja. Seja Eliseu. Permaneça na presença do Senhor. Seja um dos leprosos que toma uma atitude e vai à luta. E não fica no conforto, não fica no comodismo. Deus tem milagre. Deus tem milagre para você. Para você que está ouvindo esse vídeo, Deus está dizendo, eu estou entrando na sua causa, que você possa ficar com essa palavra e meditar nela, porque o Senhor, ele está falando grandemente, nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade, ele ainda é um socorro bem presente, ele ainda é a nossa provisão. Tem muitos que não acreditam, eles verão, mas não participarão, mas você que acredita, você que saiu da zona de conforto e tem buscado a Deus com intensidade, você vai ter boas novas para você e para mais gente. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus fique sobre você, sobre o seu lar e até a próxima.